Aproveitando para dar as boas-vindas ao candidato, né, o José Damiani, que se encontra aqui. Hoje, aqui na SIAC, onde temos a sede do Sismuca. Então, nós temos o nosso escritório aqui. Em conversa com a diretoria e alguns sócios e o Elon, que é o nosso advogado que representa a nossa classe, decidimos fazer essa conversa com os candidatos a prefeito. Primeiro, fizemos um sorteio que ficou com a seguinte ordem. Hoje, dia 17, o senhor José Damiani. Amanhã, dia 18, o João Konjunski. E dia 19/9, o senhor Télcio Fritz. Lembrando que o convite é para os candidatos a prefeito, não sendo permitido ser representado. Entregamos o convite, protocolamos junto aos candidatos e responsáveis, onde os mesmos irão responder perguntas que são de interesse coletivo dos funcionários públicos. Teremos como entrevistadores o Elon, a Ana e o Dilceu. Cada um fará perguntas. Depois que forem realizadas as 3 entrevistas, colocaremos nas redes sociais. Aproveito para o candidato se apresentar. Eu tenho que... Olá, sou José Damiani. Um prazer estar aqui nessa mesa, junto com nossas lideranças. A Inês, a Ana, o Elon, o Dilceu. Para debatermos as melhores propostas, tanto para o nosso funcionário público, tanto para a nossa cidade e para toda a população que aqui mora e aqui vive. Acreditamos muito na política como saída para os problemas que hoje a nossa sociedade se encontra, com dificuldade de emprego, dificuldade de oportunidade para o jovem, para o trabalhador e para todo o nosso povo. Então, é com alegria, com prazer que estou à disposição de vocês para assim fazermos uma boa conversa, um bom debate, que é onde sairá, sem dúvida nenhuma, propostas e iniciativas para os próximos mandatos que seguirão em frente. Muito bem. Para dar sequência aqui na nossa conversa, né? Eu gostaria de agradecer também a vinda do nosso candidato, né? Candidato José Damiani, né? Para essa conversa com nós do Sismuca, né? É importante, a gente sabe da importância para a nossa entidade, para o sindicato e para todos os funcionários do município de Cantagal. Então, a gente vai estar realizando algumas perguntas, né? Creio que será de interesse de toda a população, mas principalmente do funcionalismo público, né? Que é o que mantém esse município, né? A gente fica muito feliz de fazer parte desse funcionalismo, né? Nosso município é um município que depende muito do poder público, né? E então o funcionalismo público faz a grande diferença para atender essa população tão carente que é a do nosso município de Cantagal. Então, para darmos início a nossas perguntas, eu gostaria de perguntar ao candidato José Damiani sobre a questão do Fundo de Previdência do município, aqui do nosso município de Cantagal. De conhecimento público que no dia 15 de julho o município fez uma licitação para contratar empresa terceirizada para a prestação de serviços gerais e limpeza. De conhecimento que nos últimos anos, em vez de concursos, fez vários PSS. Sabe-se que isso é prejudicial ao Fundo de Previdência dos servidores municipais, pois tais funcionários não contribuem para o fundo e sim para o INSS. Gostaria de perguntar para o senhor José, se eleito, como o senhor vai conduzir esse assunto? Então, eu acredito muito que o concurso público é a melhor saída. Por quê? Primeiro, nós vamos estar resgatando mais contribuições para o Fundo Municipal de Previdência. Segundo, o concurso também dá maior garantia de empregabilidade para o trabalhador.
Porque o contratado, a cada eleição, ele é vulnerável do trabalho. Então, veja, o professor ou a professora, né, ou motorista, ou tantos outros operadores, até mesmo dos serviços gerais, muitas vezes fazem um investimento na sua carreira de trabalho, né, na sua profissão, estudam por vários anos. E aí, no contrato, você não tem a segurança, você não está seguro, porque se o teu prefeito ou que não gostar de você ou não gostar do seu trabalho, você está vulnerável. Então, o concurso é uma saída. Eu queria resgatar aqui que nós temos na nossa cidade pessoas que muitas vezes representam aquela política que é a política da privatização. Nós estamos vendo hoje a privatização, o serviço público na área da escola, né? E em outras várias áreas também, como a Copel foi vendida. E aqui no município se caminha também na mesma direção. Aqui nós temos os representantes que querem o fim do serviço público. E isso é muito ruim, porque o nosso povo é um povo de baixa renda. O filho do nosso professor, da nossa professora, daquela pessoa que está nos serviços gerais, que precisa do SUS, que precisa da educação pública, que precisa da creche. Então não podemos caminhar na linha da privatização e da terceirização do trabalho, que também tem consigo a precarização. Eu penso assim, qual é a empresa que vai contratar para não ter lucro? Então por que esse lucro não pode ir para o trabalhador, em vez de ficar com o empregador? É uma pergunta que toda a população e todo servidor deve fazer. Então eu acredito muito no concurso, um concurso de qualidade, com segurança, né, com a questão técnica muito bem elaborada, que nós vamos progredir também para fazer uma maior arrecadação, para alimentar o nosso fundo de previdência, que inclusive tem nos próximos anos um aporte gigantesco, né? Hoje de 1.200.000 para o ano que vem 2.800.000. Então é um caminho assim que é necessário nós fazer o concurso. José Damiani, continuando sobre a reposição salarial. Então, nós temos uma lei, né, da reposição anual da inflação no salário de todos os servidores, e há alguns anos essa lei não foi cumprida, né, não foi concedida. E esse ano só conseguimos com a intervenção de alguns vereadores, que foi pago, mas mesmo assim nós tivemos 2 meses de atraso. Se o senhor for eleito, como conduzirá esse assunto da reposição salarial? Veja, Ana, a reposição salarial, ela é todo ano, a data base é mês de maio. Eu assumo o compromisso. Primeiro, nós precisamos enxugar a máquina também. Aqui eu quero ressaltar esse ponto. Dos 29 cargos de confiança, até um pouco mais. Vamos reduzir, precisamos reduzir o gasto. Esses gastos nós temos que organizar também o uso da mão de obra, né? Então, assim, porque a nossa folha de pagamento, ela chega até algum mês em 54%. Isso compromete uma grande parte da nossa renda. São 50, 54, 49, mais 16, 17, até 18 na saúde e 25, 26 na educação. Então, do outro recurso sobra muito pouco. Nós precisamos, para valorizar o trabalhador concursado, pagar melhor, organizar o trabalho para que usamos de forma correta a mão de obra, precisamos cumprir também a data base. E que aqui é muito interessante nós também ter o aumento real do salário. Porque o reajuste inflacionário, ele ainda muitas vezes é pouco, né? Então precisamos economizar a caixa para também você garantir um salário de qualidade, com dignidade para todos e todas o nosso funcionalismo público. É um compromisso meu que eu faço. Candidato
senhor José Damiani, sobre o Estatuto dos Servidores e o Estatuto do Magistério. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e o Estatuto do Magistério estão defasados, precisam ser revisados. Já se encontram com a administração do município desde agosto de 2023. Se eleito, o senhor pretende agilizar essas revisões? E em quanto tempo o senhor acha que consegue fazer isso? Veja, Elon, primeiro nós precisamos organizar a casa. Eu acredito muito que precisamos revisar esse estatuto e mandar esse projeto para a Câmara, né? Eu acho que o projeto está parado, né, no nosso executivo. Acredito muito no diálogo entre o executivo e o legislativo da nossa cidade, onde vai dar o aval para que nós consigamos fazer avançar. Da minha parte, o funcionário público pode ter toda a certeza que vamos estar à disposição para avançar na conquista do trabalhador. Porque senão nós encontramos dificuldade, inclusive, em atrair novos parceiros do poder público, que é a questão da valorização, né? Então precisamos ter o plano de carreira, né? Ajustar, encontrar mecanismos. Se precisar mexer na lei orgânica, vamos mexer. A nossa lei também, ela é bastante antiga, tem que revisar, e com certeza o estatuto vai ser prioridade, e acredito que no máximo em 6 meses nós vamos colocar em pauta essa discussão juntamente com a Câmara de Vereadores e o Executivo. É um compromisso que eu assumo. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui nas perguntas, né? Candidato José Damiani, gostaria de perguntar ao senhor: o Sindicato dos Servidores Municipais é o representante dos servidores em suas reivindicações, fazendo o elo entre os servidores e o município, tentando sempre caminhar juntos. Não é um inimigo do município, e sim um parceiro. Se eleito, como será o seu relacionamento com o sindicato e seus associados? Veja, Dirceu, nós precisamos ter harmonia. Primeiramente, não podemos pensar que sabemos tudo. O Poder Executivo ele tem que ter ouvido para colocar na mesa, fazer o debate e encontrarmos soluções conjuntas. Eu acredito muito que o nosso sindicato tem que fazer a luta. Tem que ter a pauta da reivindicação, não esquecer do seu povo, da sua categoria e dos seus direitos. O sindicato está para reivindicar os seus direitos. Nós temos uma luta muito grande, né, que é essa questão da defasagem dos salários. Então, assim, inclusive das aposentadorias, né? Vejamos, o sindicato fez uma luta porque nós precisamos ainda avançar na questão do direito à aposentadoria. Tivemos as reformas previdenciárias, a reforma trabalhista nos governos anteriores, nos governos federal, que hoje estão aqui os representantes deles, que, sinceramente, inviabilizaram muitas aposentadorias, pegando pessoas, muitas vezes, com 1 ano, 2 anos, já próximo a se aposentar, e jogando para aqui 5, para aqui 8 anos. Então veja o crime. E já você tendo um trabalhador que ganha pouco, muitas vezes trabalhando com horário quase em excesso, forçado, com sobrecarga em sala de aula, no caso dos professores, né, dos enfermeiros. E ainda lá na frente você trabalhar mais 5, 8, 10 anos. Então veja o crime que está sendo cometido. Eu acredito muito que o sindicato tem o direito, tem o dever de lutar, e nós, do Executivo, também temos a obrigação de cumprir o que a lei manda, encontrar formas ainda mais aprimoradas da lei para nós fazer com que o nosso servidor e o nosso sindicato vivam em harmonia, conquistando muito direito que está garantido pela Constituição em lei do nosso país e do nosso município também. Candidato José Damiani, sobre o nosso aumento salarial.
Então, os servidores do magistério, eles estão com os salários defasados, né, sem aumento real, desde 2017. As outras categorias, desde 2011. Então, o salário dos servidores municipais do nosso município estão defasados em relação a todas as outras categorias existentes. Se for eleito, qual o seu planejamento sobre esse assunto? Então, Ana, eu ainda insisto. Como nós vamos pagar melhor se nós ainda investimos, muitas vezes, no trabalho terceirizado e no não concursado, no cargo de confiança? Nós precisamos, volto lá atrás, enxugar a máquina, fazer com que tenha dinheiro em caixa. Nós precisamos evitar o desperdício. Essa é a palavra. Garantindo uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida para o nosso povo, mas também garantindo o salário. Isso é um absurdo. De 2017, hoje nós estamos em 2024, então são 8 anos. Quantas coisas não subiu, né? No nosso mercado, o custo de vida, o combustível, o aluguel, a luz elétrica. Então, dos professores, né? Dos outros funcionários desde 2011. Pois é, justamente. Então, mais grave ainda, eu vejo muitas pessoas, tem muitos depoimentos, que o salário do servidor de Cantagalo perde para o servidor de Candói, perde para o servidor de Vermonte, Laranjeira e tantos outros municípios. Então, veja como nós temos um desafio muito grande, mas eu acredito na transparência, uma boa gestão, e para nós fazer com que esse trabalhador tenha prazer e satisfação de trabalhar em nosso município. Porque sem o servidor, o serviço público não vai. Nós precisamos a garantia de ter uma boa remuneração do nosso servidor. Inclusive colocando esses que estão em atraso, colocando em dia, corrigindo o índice de inflação, fazendo o aumento real do salário, para que nós eleve o ganho do nosso trabalhador. É um compromisso e, sem dúvida nenhuma, eu vou cumprir com o servidor e com o sindicato também. Candidato José Damiani, um assunto agora bem delicado. Sabe-se hoje que muitos funcionários municipais se encontram em desvio de função, ou seja, estão trabalhando uma função da qual não foram contratados indevidamente. Caso eleito, como o senhor pretende solucionar essa questão? Veja, doutor Elon, essa questão vem se arrastando há vários anos. Nós temos várias interferências, inclusive do Ministério Público, pedindo para que seja regularizado. Essa é uma parte. A outra parte é que o salário, o funcionário que está com desvio de função, muitas vezes está ganhando uma gratificação. E essa gratificação, muitas vezes, não vai somar na aposentadoria, né? Então, nós precisamos, eu acredito que seja em torno de 70 funcionários, né? Nós precisamos reduzir isso drasticamente, corrigindo, colocando cada um em sua função, mas também garantindo o seu ganho, né? Porque muitas vezes você não se busca eliminar o problema. Acredito que eliminar 100% é um pouco difícil, mas precisamos imediatamente reduzir drasticamente esse número dos nossos servidores em desvio de função, porque hoje são 70, mas daqui 2 anos pode ser 100, e aí a bagunça está também instaurada. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que não têm a devida qualificação para estar onde está. Nós também precisamos garantir o nosso munícipe cantagalense, a garantia que ele vai estar com um profissional, a garantia que vai estar com uma pessoa que compreende, né, seja na área da saúde, na área da educação, na área da limpeza, na área das nossas merendeiras. Então, o desvio de função, ele também traz, já vou dizer, um serviço, muitas vezes, que não tem o seu
devido rendimento. Nós precisamos também investir no servidor a qualificação, né? Acho que é preciso atualizar, revisar, aprender mais, para nós garantir também um serviço público de qualidade. Então, eu vou, juntamente com o sindicato, juntamente com o Ministério Público, nosso advogado, me comprometo em reduzir os funcionários em desvio de função, reduzir drasticamente. Se for possível, até achar o lugar merecidamente, né, a cada um e a cada uma que hoje se encontram numa área que não foi da sua origem pelo concurso. É um compromisso. Muito bem, vamos lá, dando sequência aqui, né? Outro assunto, sim, que nós, enquanto sindicato, gostaríamos de perguntar ao senhor, José. Há tempos, os servidores vêm reivindicando um vale alimentação, tá? Podendo começar com quem tem menos salário, digamos assim, poderia ser um projeto piloto, né? E com o tempo ir se aumentando esse projeto, se ampliando. Se eleito, o senhor tem algum planejamento sobre esse assunto? Então, Dilceu, eu não vejo problema em nós também garantir, né, um vale alimentação que seja justo. Agora, o que nós temos que perceber e também ter consciência para o nosso servidor? O que isso vai implicar na questão da sua aposentadoria? Porque hoje, muitas vezes, a pessoa até está tendo um certo salário, né? Porque o vale alimentação ele não entra também como contribuição, né, para o Fundo de Previdência e nem para o INSS. Então ele é um extra que o trabalhador vai ganhar para ajudar, né, nas suas despesas. Então, se for da parte do servidor que façam essa reivindicação, da parte do executivo, não vejo problema. Agora, nós temos que ter o dever de orientar. É o dever do Estado, o dever do município, em orientar o nosso servidor que lá na frente, muitas vezes, ele vai estar com a aposentadoria reduzida. E é lá na frente que vem o problema de saúde, tem que gastar em remédio, em consulta, que muitas vezes o SUS não dá conta. Então, com essas preocupações, da parte do funcionalismo, eu estou aberto, estou à disposição para cumprir o compromisso que assumimos, seja no aumento de salário real, seja na questão da vale alimentação. Nós precisamos garantir a qualidade de vida do nosso servidor. É um compromisso que eu assumo com toda a população e o nosso servidor também. Candidato José Damiani, sobre a nossa lei orgânica, então ela foi constituída aí no ano de 1990, ela teve, que a gente saiba, uma atualização há alguns anos atrás, e acreditamos que esteja defasada em alguns pontos, né? Porque ela abrange todas as áreas do município. Se o senhor for eleito, pretende atualizá-la, né, estudá-la e verificar as leis conforme estão vigentes? Sem dúvida nenhuma, Ana, vamos atualizar a lei. Até porque eu ia ceder 6 meses do meu mandato como vereador para o meu suplente e não consegui. Porque na lei orgânica não permite. Só permite se você renuncia, só permite se você seja secretário ou, né, se afaste do cargo, ou morra, coisa dessa natureza. Então veja como a lei orgânica também tem que ser flexível, né? É claro que tem que garantir os princípios da Constituição, garantir o dever do Estado, mas precisamos atualizar. A nossa lei é de 1990. Então, dizer para vocês que nessa atualização da lei precisamos estar muito atentos para garantir todos os direitos amplos do nosso povo trabalhador, das nossas crianças,
cumprindo o dever do Estado e do município. Então é um compromisso que eu assumo em revisar, encaminhar para aprovação, mas também com olho na participação popular, na participação das organizações da sociedade civil, que tenho certeza que o prefeito não é o que conhece tudo, e que os advogados não são o que conhece tudo, mas o povo, o sindicato, as associações de bairro, as comunidades, as igrejas precisam participar, as organizações ambientais, né, da sociedade civil, para nós construir junto uma reforma que seja ampla, de participação de todos e todos, sem esquecer de nenhuma categoria, de nenhum tipo de pauta que amanhã depois chega na Câmara ou no Executivo e dizer, mas a lei não permite. Não, temos que ser bem ampla, tem bastante coisinha que dá para fazer, na minha opinião, e vamos fazer, vamos atualizar, é um compromisso que eu assumo e vamos levar a pauta em diante. Candidato José Damiani. Então, o assunto agora é falta de funcionários e horas extras. Hoje está faltando funcionários em vários setores e várias secretarias. Está em seu plano de governo contratar mais funcionários ou pagar horas extras? Como seria essa contratação e esse pagamento de horas extras, se houver? Veja, Elon, eu não vejo problema em pagar hora extra. Agora, como nós vamos contratar mais funcionário, se nós já estamos atingindo 50% até 54%. O que eu acredito que nós podemos fazer? Nós temos que organizar o trabalho. Os 29 cargos de confiança, nós precisamos reduzir para enxugar a máquina, né? Agora, por outro lado, está faltando funcionário. A gente sabe que falta funcionário principalmente nas escolas, né? Então, como nós organizar junto esse aproveitamento da mão de obra que muitas vezes está dispersa, né? Inclusive na área da saúde, que são a questão dos motoristas, nós precisamos organizar as vans, nós vamos fazer rota, nós precisamos ter as rotas da saúde nos bairros, nas vilas, porque se o médico vai estar 8 horas lá no posto, na UDS, ou onde for para consultar, a van pode passar 7 horas, 7h30, um motorista vai levar 10, 15 pessoas. Então, é das partes que nós podemos também reduzir esse desperdício de mão de obra, que é a correria, é o gasto. Também nós podemos reduzir na área da saúde, contratando mais médico especialista, que atenda no município, em vez de nós levar um paciente em Guarapuava, levar um paciente em Cascavel, né? Então veja quanto nós podemos reduzir o gasto com pessoas e o gasto com combustível, né? Com transtorno, inclusive com pessoas doentes pelas estradas. Também vamos garantir, né, o transporte e a saúde para os cadeirantes e para as emergências, que são os veículos de pequeno porte. Nós precisamos também fazer com que tenha um maior aproveitamento na mão de obra. É um compromisso que assumimos nós aumentar a arrecadação do município para fazer uma maior contratação. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos aumentar o PIB do município, porque senão o nosso município vai ter, né, daqui 4, 5 anos, um aporte do Fundo de Previdência de 4 milhões, 4 milhões e 800, 5 milhões por ano. Isso são quase 500 mil por mês. Vocês já pensaram no tamanho do abacaxi que as próximas gestões vão ter? Então, assim, é um desafio a geração de emprego para que nós aumente a arrecadação e aí o índice de folha de pagamento reduz e nós consiga fazer concurso para sair desse entrave, né, que é aquela demanda do serviço público, mas também temos o Ministério Público, temos o Tribunal de Contas, na cola do prefeito, né, do Executivo,
para puxar o tapete. Então, acredito que aumentando a arrecadação, aumentando o PIB na geração de emprego, atraindo mais recursos, nós vamos encontrar saídas. Nós estamos hoje muito defasados em relação a outros municípios. É um desafio, é um compromisso que eu assumo junto com toda a população do nosso município de Cantagalo. Muito bem, vamos dar continuidade aqui, né, nossas perguntas, né, então ao então secretário, né, candidato, né, a prefeito José Damiani, né, é um assunto também que nos interessa todos os funcionalismo público, né, recentemente foi alterada a lei de insalubridade para os servidores municipais, alterando como base para pagamento o menor salário base dos servidores do município, em vez do salário base de cada categoria. Tá? Se eleito, o senhor pretende alterar essa lei que foi muito prejudicial aos servidores? Sem dúvida nenhuma, Adilson, nós precisamos ter o equilíbrio, né, entre o servidor. Porque se você pegar somente uma categoria e a outra, como é que fica? Eu acho que nós temos que ter uma paridade, né, um equilíbrio entre os que ganham menos e os que ganham mais. Então, é claro que se você também falar que você vai fazer com que seja valorizado o plano de carreira, nós também temos que concordar que se você não se profissionaliza, se você não se aprimora, se você não estuda, aí nós vamos ter dificuldade. Eu acho que o município e a gestão ela também precisa ter essa preocupação, inclusive o sindicato, né? É claro que também nós não vamos contratar uma pessoa ou contratado que hoje já existe para ganhar um salário que seja incompatível com o custo de vida, né? Nós temos que compreender. É por isso que eu acredito que os nossos secretários, tanto de finanças quanto da educação, da saúde, ele tem que ter conhecimento técnico, mas também tem que ter amor. Ele tem que ter compaixão pelo seu semelhante, pelo seu próximo, e fazer o que for necessário para que todos tenham um equilíbrio de ganho, de salário real, né? Seja insalubridade, ou seja hora extra, ou seja vale alimentação, né? Para você ter uma soma para garantir a qualidade. O que nós não podemos permitir é que o nosso servidor viva quase pedindo esmola, né? Muitas vezes com empréstimo consignado, né? Com grande dificuldade financeira. Então isso nós não podemos permitir. Agora temos que encontrar junto a saída para ter um equilíbrio, compreendendo toda essa complexidade, que é você também querer pagar 5 mil reais ou 7 mil reais de salário, mas você não tem por lei garantido no teu currículo, né? Nós temos aí umas leis que permitem você pagar mais. Por exemplo, você pega um médico, né? Que o estudo é elevado, 7, 8 anos, um custo enorme, né? Com um ganho salarial muito, já vou dizer, elevado. Então não tem como nós chegar num médico e oferecer 5 mil reais para ele, né? A lei não permite, mas também não podemos deixar o nosso gari, né? Viver as duras penas. Então eu acredito que vamos fazer o salário justo, né? Compreendendo a profissionalização, o aprendizado, né? Para nós ter um aproveitamento melhor da nossa mão de obra e prestando um serviço mais qualificado para o nosso povo. Candidato José Damiani, sobre a nossa sede própria do sindicato. Então, nós estamos no início da nossa construção da sede própria. Nós, servidores, nós tínhamos, né, uma sede própria, que era a ASERV, que a gente construiu com nossos recursos próprios dos servidores, e que o município tomou para si num processo que ainda não foi bem explicado para nós. Qual a possibilidade do município auxiliar o sindicato na construção da nossa sede? Veja, Ana, a gente sabe que
a transferência de recurso público é uma coisa bem... não é tão simples, né? Então, quando você vai transferir a lei, tem empecilho, né? Mas eu acredito assim, nós podemos abrir parceria, né? Primeiro, talvez o município comprando um terreno, fazendo o investimento, né, necessário dentro de um projeto que seja de interesse do sindicato, e depois fazendo um termo de comodato. Isso é possível fazer. Também nós tentar, eu acho que é um pouco difícil, um recurso livre, né? Principalmente podemos fazer uma parceria com mobília, né? Você vai ceder mobília, você vai fazer convênio para estruturar a parte de móveis, né? A parte, vamos dizer, de computador, de escritório. Então, assim, eu acredito que há possibilidade de nós fazer. Precisamos encontrar maneiras que o jurídico permita. Eu acredito que permite fazer parceria. Agora, o que a lei não permite é nós fazer investimento num terreno de terceiros. Aí nós vamos encontrar dificuldade. Eu falo para vocês já acho que já até têm o conhecimento, mas com certeza podemos auxiliar de alguma forma que seja favorecido o nosso sindicato, a nossa organização da sociedade civil, que hoje luta dignamente para ter um resultado positivo para a sua categoria, né? É um compromisso que eu assumo de encontrar maneiras e formas jurídicas de ajudar. Candidato José Damiani, novamente sobre Fundo de Previdência dos servidores municipais. O último cálculo atuarial sobre o Fundo de Previdência não são positivos, podendo afetar negativamente a aposentadoria dos servidores públicos. Se eleito, o senhor tem previsão de fazer aporte extra por parte do município ao Fundo de Previdência para amenizar essa possível situação futura? Elon, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um compromisso que o município deve fazer. Por quê? Daqui acho que tem um cálculo até em 2047, 48, né, o fundo vai estar muito defasado. Então daqui 20 anos, 25 anos. Nós precisamos encontrar maneira de alimentar o fundo. A maneira de alimentar o fundo é o concurso público. Então, veja, quando nós estamos indo na contramão do fundo, nós estamos fazendo o trabalho terceirizado. O trabalho terceirizado é uma despesa que ele não entra na folha de pagamento, mas ele sai do município. Ele vai para o outro caixa, né? Então, assim, mesmo que o trabalhador esteja no município, trabalhando, prestando um serviço, então é um fator que nós temos que levar em conta, ou concursar mais pessoas, né, fazer mais concurso, e também os aportes, né? Acho que temos que canalizar recurso público, porque isso é um problema de anos, né? Inclusive vários municípios, inclusive foi feita a reforma, né, do Instituto, foi até de certa forma prejudicado, muitos que vão se aposentar em seguida, que é um crime, repito novamente, é um crime que faz com o nosso servidor. E o compromisso do Estado, da União e do município garantia que você, quando tiver a sua idade de aposentadoria, receba o seu salário. Então, se o município não fazer os aportes, mesmo de recurso livre, que é de recurso livre, como vai ficar o nosso aposentado? Vamos pensar que hoje temos 450, 400 e alguma coisa de funcionário, 480, e uma grande parte, né, já próxima à aposentadoria, daqui 20, 30 anos, né, ou quem está começando agora, e vai chegar lá e não vai ter direito, ou o fundo vai estar zerado. Então, é muito séria a situação, por isso que eu repito, precisamos encontrar uma maneira consolidada
que diminua o déficit do aporte, né, do Fundo de Previdência. Porque é aquele ditado, se você só tira, uma hora o saco vai ficar vazio, né? O caixa vai zerar. Então nós precisamos encontrar a maneira, e a maneira, eu insisto em dizer, ainda é o concurso. É um compromisso que eu assumo também de realizar concurso, né, com a população, contratar a empresa que tenha suas credenciais renomadas no estado, no país, para que também não haja furo, né? É um compromisso que eu assumo com vocês e com toda a população do Cantagalo. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, nas nossas perguntas. Uma questão também bem importante, né? Já que estamos discutindo a questão funcionalismo público, né? E como já citei no início, né? O funcionalismo público de Cantagalo faz uma diferença muito grande nesse nosso município, né? Porque, como já citei, é um município carente, né? Nosso IDH é muito baixo, né? Então é uma população que precisa muito do município, né? Do poder público, né? Então, assim, a gente, enquanto sindicato, gostaria que falasse sobre a questão dos IPIs, né? Para que a categoria que então precisasse do IPI, né? Equipamento de proteção individual, né? E uniformes adequados, né? Em seu plano de governo, prevê o fornecimento de IPIs de qualidade e uniformes aos funcionários que exercem funções que necessitam de tais produtos? Veja, Dilceu, sem dúvida nenhuma precisamos garantir, né? É responsabilidade do município cumprir a legislação. E não só a legislação, garantir a segurança. Porque o que é mais importante para todos nós? É a vida. A vida em primeiro lugar. Então, quando você expõe o trabalhador ou trabalhadora numa situação de risco, sem a garantia de segurança, é uma irresponsabilidade do município. É uma irresponsabilidade do empregador. Então, precisamos cumprir a lei, precisamos garantir a segurança do trabalhador para que não haja danos à saúde, né? Danos ao patrimônio, e assim nós tendo sérios problemas lá na frente, que é você perder um trabalhador ativo, que está produzindo, que está rendendo, muitas vezes por não ter um equipamento de segurança. É um compromisso que eu assumo, está no nosso plano de governo, e vamos fazer acontecer para que nós não tenhamos prejuízo futuramente. Candidato José Damiani, em relação ao piso salarial. Então, assim, nós temos a saúde e a educação, que fazem parte, né, do piso salarial, e, infelizmente, não possui algo bem definido. Existe no seu plano de governo algo a esse respeito? Como e quando será feito? Veja, Ana, nós não chegamos a estudar toda essa questão técnica do nosso servidor, né? As diferenças entre salário e as diferenças entre as categorias. Mas o meu compromisso, repito, é o compromisso de você ter um equilíbrio, né, entre as categorias. O que nós não podemos é ser injusto. Para pagar para uns somente porque tem um chegado do prefeito, mas pagar mais. Quando um trabalhador que sofre, que bate o sol, que come poeira, que sai longe, ganha menos, muitas vezes, do que um que está muito confortável. É claro que a lei, nós temos que também ser amparado, porque muitas vezes não é você querer fazer, mas eu me comprometo em encontrar formas dentro da jurisdição, se for possível, emitir projeto para a Câmara de Vereadores, para nós ter um equilíbrio salarial entre as categorias, inclusive, né, do servidor da saúde, da educação, dos serviços gerais, né, hoje da questão do pátio de máquina, né, os trabalhadores que hoje estão a campo, dos motoristas, inclusive, que estão também se expondo a risco na questão do transporte de pacientes, né, lidando com vida, lidando muitas vezes com doenças contagiosas. Então, veja, nós precisamos
fazer uma mesa redonda, né, junto com o sindicato, junto com o servidor, para que seja colocado de forma aberta. Mas o meu compromisso é buscar o equilíbrio, né, em todas as partes. Equilíbrio na conta pública, garantindo com que o trabalhador tenha um ganho justo, tenha um ganho real e não condenar o serviço público. Sem dúvida nenhuma, eu estou aberto para essa discussão. Senhor José Damiani, chegando agora ao final já da nossa conversa, a gente quer agradecer a sua presença, agradecer por ter aceito o convite para participar desse momento aqui, para conversar com os nossos servidores, principalmente, e também toda a população, reconhecendo que é um momento importante aí desse processo democrático. E para o encerramento, a gente deixa aí as considerações finais da sua parte, o senhor podendo utilizar a palavra livre, e se alguma pergunta que a gente não fez, o senhor queria responder, fique à vontade para concluir aí essa conversa com as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço, Elon, agradeço a Ana, ao Dilceu, a Inês pelo convite, e acredito que é na política que vamos encontrar formas e soluções para os problemas da sociedade. Não há outra forma sem ser a política e a democracia. Por isso, eleitor, eleitora, analisem, estudem as propostas, vejam quem representa quem em nosso município, quem tem a ideologia de privatização, quem tem a ideologia de terceirização do trabalho e a precarização do serviço público. O nosso povo é carente, o nosso povo está empobrecido no nosso município de Cantagalo. Estamos perdendo habitantes, já perdemos mais de 2.000 habitantes de 2010 para cá. Então, há uma urgência de nós gerar emprego, de nós evoluir na arrecadação do município, aumentar o nosso nível de IDH, na qualidade de vida do nosso povo. Então, acredito muito que precisamos ter um bom debate. Peço desculpa se não fui bem em todas as áreas, mas a minha humildade e a minha compreensão é de que ainda tem tempo de nós debatermos, reunir os profissionais, o advogado, o contador, os técnicos, e sem dúvida nenhuma, com a parte técnica e o nosso coração, o nosso desejo e o nosso compromisso de fazer com que o serviço público seja de qualidade e que nosso município avance em todas as áreas, principalmente com o nosso jovem, criando um mundo de oportunidade. Eu sempre tenho dito, e vou dizer novamente, não vamos dar o peixe pronto, mas vamos dar a vara para pescar e mostrar o lago aonde está o peixe, que é o trabalho, que é o nosso empresário ter mais oportunidade, ter uma mão de obra qualificada, articular mais política pública do governo federal, do governo estadual, para que encontramos junto soluções para o município, que muitos eleitores já perderam a esperança. Mas eu digo para você, eleitor, não perca a esperança, porque eu não perdi a esperança. E é na política, é colocando vida nova na política, colocando pessoas que têm um compromisso com o povo, e não apenas com um grupo A, ou B ou C. Então, para isso, assumo todos esses compromissos, mas precisamos se legitimar no poder. Precisamos ser eleito prefeito, vice-prefeito e vereadores. Por isso, peço o seu voto no dia 6 de outubro, Adélio Baltazar, José Damiani, prefeito, com o número 13.